Olá, sementeiros! Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Estamos aqui hoje para o nosso 19º dia de leitura do nosso cronograma. Chegamos aqui, parte final, na reta final do livro de Números. Temos mais a leitura do dia 19, do dia 20 e vamos concluir então o livro de Números. A leitura de hoje é Números capítulo 24 ao capítulo 30. Então a referência hoje capítulo 24 ao capítulo 30, nosso 19º dia do cronograma. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês. Antes nós vamos estar fazendo uma oração. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por essa dádiva, Senhor, deste presente de estarmos aqui, ó Deus, podendo adorar ao Senhor e podendo, Senhor, aprender da Tua Palavra, pedindo que o Senhor venha falar conosco cada vez mais, que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos avançando, né? Glória a Deus, vamos avançando. Hoje, números 24 até o 30. A gente paramos aí falando de Balaão ali profetizando e Balaque querendo que profetizasse contra o povo de Deus, mas Deus dizendo ali: não, você vai profetizar aquilo que eu te mandar você profetizar. Amém? Glória a Jesus. Então, esse é o contexto que a gente está lendo. Glória a Deus. Vamos lá então para a nossa continuidade. Capítulo 24. Dessa vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo não recorreu, como nas outras vezes. Nas outras vezes, adivinhações e magias. Há adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou esta profecia em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem do Shaddad, o Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosa as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. E Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e seu reino será exaltado. Deus o libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais fortes. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas certeiras os atravessam, como o leão e a leoa soberanos quando repousam. Quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Então imediatamente acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas da mão, ordenou: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu abençoas, e já por 3 vezes seguidas. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honra e bens, contudo o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou Balaque: não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo bem ou mal, aquilo que Yahvé mandar, isso eu direi. Agora, pois, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que este povo de Israel fará a teu povo nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo de advertência de forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem nitidamente, daquele que ouve as palavras de Deus,
que possui conhecimento e ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei como uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Um cedro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes, filhos de Sete. Edom será totalmente conquistado por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Ele exterminará todos os que restarem em Edom e nas demais cidades. Em sua visão profética, Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque, primícias das nações, contudo, sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida, viu os queneus e profetizou: a tua morada está segura e o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando a Assíria o fizer cativo, ainda voltará. E finalmente Balaão entregou mais esta profecia: ai, quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo? Um grande número de embarcações vindas do norte, das costas de Quitim, Chipre, conquistarão Ashur, a Síria, e afligirão Éver, Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo caminho. Glória a Deus. Vamos continuando aqui, capítulo 25. A gente vê aqui ali então Balaque, né? Balaque mandando Balaão voltar porque ele não profetizou como ele queria. Mas Balaão disse: eu falei para os seus mensageiros, eu só ia falar o que o Senhor mandasse. Não importa se você me desse o ouro e a prata que fosse, eu não abro mão de obedecer ao Senhor. Então é isso, né? Capítulo 25. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, de Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar dos holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens de sua tribo, para que se da sua tribo, que se deixaram perverter e terminaram por adorar o deus Baal Peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto dos seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentaram e choraram à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e de seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova
como o medianita era Zinri ben Salu. Zinri, filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher medianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os medianitas e matai-os como os inimigos, porquanto foram eles que assolaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor. E da mesma maneira vos iludiram na casa de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no monte Peor. Capítulo 26. Capítulo 26. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com as suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas; de Palu, o grupo familiar dos Paluitas; de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas; de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Estes foram os clãs de Ruben, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. Os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da Assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Estes foram os grupos familiares de Simeão, formando o total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram: de Zelom, o clã Zefonita; de Rade, o clã Ragita; de Suni, o clã Sunita; de Onzini, o clã Onzinita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Arieli, o clã Arielita. Estes foram os grupos familiares de Gade, formavam o total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Os descendentes de Judá, de acordo com os grupos familiares, foram: de Selá, o clã Selamita; de Pérez, o clã Perezita; de Zera, o clã Zeraíta. De Zeraíta, os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Ramul, o clã Ramulita; de Ramul, o clã Ramulita. Estes foram os grupos familiares de Judá, formando o total de 76.500 homens. Os descendentes de Zacá, de acordo com seus grupos familiares, foram:
De Tolá, o clã dos Tolaitas; de Puva, o clã dos Punitas; de Jassub, o clã Jassubita; de Sinron, o clã Sinronita. Estes foram os grupos familiares de Isacar, formavam o total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sered, o clã Seremita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita; Jaleelita. Estes foram os grupos familiares de Zebulon, formavam o total de 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram: os filhos de Manassés; de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Jezer, o clã Jezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Éferita; de Zelofeade, o filho de Éfer, não gerou Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram Malá, Noa, Rogla, Milca e Tirsa. Esses foram os grupos familiares de Manassés, formavam um total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com os seus grupos familiares, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Beque, o clã Bequerita; de Tan, o clã Tanita. Estes foram os descendentes de Sutela. De Eran, o clã Eranita. Estes foram os clãs de Efraim, formando um total de 32.500 homens. Estes foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Aira, o clã Airamita; de Chefufã, o clã Chufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, foram: de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os grupos de Benjamim, segundo seus grupos familiares, formavam o total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sum, o clã Suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Asser, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Imna, o clã Imnaíta; de Isvi, o clã Isvita; e dos filhos de Berias; de Ebe, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita; de Azer, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Azer, formavam o total de 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus grupos familiares, foram: Jazel, o clã Jazelita; de Jazel, o clã Jazelita; de Guni, o clã Gunita; de Jesse, o clã Gezerita; de Silém, o clã Silemita. Estes foram os grupos familiares de Naphtali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naphtali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 nomes. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu dará uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada um
a sua herança de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará sua parte, conforme o nome da tribo de seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou o menor número de membros dos seus clãs. Estes foram os levitas contados segundo seus grupos familiares: de Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Essas igualmente eram famílias descendentes de Levi: o clã libinita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Yahvé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo, foram recenseados 23.000 homens das cidades, 23.000 homens da idade de um mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, sacerdote, haviam recenseado ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué ben Nun, filho de Nun. Capítulo 27. Glória a Deus. Capítulo 27. Vamos lá. Capítulo 27. Achegaram-se então as filhas de Tselofade ben Efer, Zelofeade, filha de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes das suas filhas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram. Nosso pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome de nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E Yahvé respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade, que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do teu pai. A herança do teu pai. Versículo 8. Determinarás então aos filhos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitireis sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis a herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança àquele do seu clã que é parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será
para os filhos de Israel um decreto direto conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então Yahvé falou a Moisés: sobe a este monte na terra da serra Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo contemplado, serás reunido aos teus, como Arão teu irmão, pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, foste os dois desobedientes à minha ordem para honrar a minha santidade perante o povo. Este fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor que Yahvé, Deus dos espíritos e doador da vida de toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda a congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Yahvé a Moisés: toma Josué Ben-Nun, filho de Nun, homem capacitado pelo espírito que nele está, tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens, e transmite-lhes uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim diante de Yahvé, sob a liderança de Josué. Os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar o sacerdote e de toda a comunidade. Impôs-lhes as mãos e transmitiu-lhes suas ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés. Capítulo 28. Então Yahvé falou a Moisés e determinou: manda aos filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo designado meus manjares, as ofertas de alimento preparadas no fogo, como aroma que me seja agradável. Tu lhe determinarás: estas são as oferendas queimadas que dedicareis ao Senhor. Cada dia 2 cordeiros de 1 ano perfeitos, como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia, e oferecerás o segundo em holocausto ao pôr do sol. Junto com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada, com 1 litro do melhor azeite de olivas batidos. É o holocausto perpétuo instituído e realizado pela primeira vez no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Yahvé. A libação, oferta derramada que acompanha, deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Esse vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo, em veneração ao Senhor. Ao cair da tarde, deverá ser oferecido o outro carneirinho como oblação, e junto com ele a mesma quantidade de flor de farinha, azeite e vinho para a libação, tudo da mesma maneira como procedeste pela manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor. O seu aroma muito me agrada. No dia do sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, juntamente com 2 quilos de flor de farinha misturada com o melhor azeite, como ofertas de cereais, e também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. O holocausto do sábado, a oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os sábados, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês oferecereis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Para cada touro novo oferecereis igualmente 3 quilos de flor de farinha misturada com o melhor azeite de olivas. Só dar uma pausa aqui, tô passando o ônibus aqui. Vamos lá.
Com cada carneiro oferecereis 2 quilos de flor de farinha em oblação, amassada com óleo das melhores olivas. Para cada carneirinho, 1 quilo de flor de farinha em oblação amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Yahvé. As libações de vinho que o acompanham serão assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litros com cada carneiro e 1 litro com cada cordeiro. Esse será mês após mês o holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo e além da oferta diária de vinho, oferecereis também ao Senhor um bode com sua correspondente libação, a fim de tirar os pecados do povo. No 14º dia do primeiro mês do ano é celebrada a Páscoa de Yahvé. E o 15º dia do mês é o dia da grande festa. Durante 7 dias se comerão ázimos, pães feitos sem fermento. No primeiro dia haverá uma assembleia santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados em holocaustos, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos impecáveis sem defeito. Sua oblação em flor de farinha amassada com o melhor azeite de oliva será de 3 quilos por touro novo, de 2 quilos por carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 carneirinhos. Trareis também um bode expiatório em sacrifício pelos pecados, para cumprir o rito da expiação por todos vós. Fareis isso, além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Dessa forma fareis cada dia, durante 7 dias. É um manjar, uma oferta de alimento que tem aroma muito agradável a Yahvé. É oferecido além do holocausto perpétuo de sua libação correspondente, a oferta do vinho derramado ao Senhor. No 7º dia tereis uma assembleia dedicada a adorar a Deus. Nesse dia não fareis nenhuma obra servil. No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecoste, quando ofereceres a Yahvé uma oblação de frutos novos, na vossa festa das semanas, tereis assembleia santa, não fareis nenhum trabalho. Oferecereis holocausto em perfume agradável ao Senhor, 2 touros novos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos impecáveis sem defeito. Cada novilho oferecereis vossa oblação com 3 quilos de flor de farinha misturada com o melhor óleo de olivas. Para o carneiro, 2 jarros de 2 quilos. E para cada um dos carneirinhos, 1 jarro de 1 quilo. Trareis igualmente um bode expiatório como sacrifício para realizar o rito de expiação e cancelar os pecados do povo. Fareis isso, além do holocausto perpétuo, da oblação e das libações correspondentes. Capítulo 29. As ofertas da festa do Ano Novo. Yahvé deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. Deu a seguinte ordem para o povo de Israel: no primeiro dia do 7º mês convocareis uma assembleia santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Será para vós o dia das aclamações, dia do toque do chofar, em que soareis vossas trombetas em todo o arraial. Oferecereis em holocausto que será completamente queimado, exalando aroma agradável ao Senhor. 1 touro novo, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos, sem defeito. Sua oblação de flor de farinha amassada com o melhor azeite de oliva será de 3 quilos para o novilho, de 2 quilos para o carneiro, de 1 quilo para cada um dos carneirinhos, e um bode expiatório em sacrifício pelas ofensas e pecados, a fim de que se realize o rito da expiação por todo o povo. Glória a Deus. Isso, versículo 6. Isso além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a oferenda de cereais, além do holocausto perpétuo queimado todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais e suas correspondentes
libações, ofertas derramadas de vinho, de acordo com o estatuto, em perfume muito agradável, como oferenda queimada a Yahvé. No 10º dia do último mês, tereis uma Assembleia Santa, jejuareis e não realizareis trabalho algum. Oferecereis um holocausto a Yahvé, que produz aroma agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, que escolhereis dentre aqueles que não apresentam nenhum defeito, uma oblação preparada com a melhor farinha de trigo misturada ao fino azeite de olivas. Será de 3 quilos para o touro novo, de 2 quilos para o carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 cordeiros. Será oferecido um bode em sacrifício pelos erros e pecados, além do bode expiatório, que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado diariamente como holocausto, junto com as oblações, as ofertas de cereais, as suas libações, as ofertas de vinho derramado correspondentes. No 15º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Durante 7 dias celebrareis festa a Yahvé. Oferecereis em holocausto oferenda queimada em aroma agradável ao Senhor. 13 novilhos e 14 cordeiros de um ano, impecáveis, sem defeito. Suas oblações, uma em flor de farinha de trigo amassada com o melhor azeite de olivas, serão de 3 quilos para cada um dos 13 touros novos, de 2 quilos para cada um dos 2 carneiros, e de 1 quilo para cada um dos 14 cordeiros. Acrescentar-se-á um bode expiatório em sacrifício pelo pecado do povo. Além do sacrifício completamente queimado, consagrado todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais e libação, oferta de vinho derramado que o acompanha. No 2º dia, 12 cordeiros, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com todas as prescrições, segundo o número de touros novos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para tirar o pecado do povo, isso além dos holocaustos perpétuos, da sua oblação e de suas libações. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, realizadas em conformidade com o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, um bode expiatório para o sacrifício de tirar pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da oblação e da sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e de sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mancha, perfeitos, as oblações e libações correspondentes, feitas em conformidade com as determinações, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, de sua oblação e de sua libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas em conformidade com os estatutos, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, além dos holocaustos perpétuos, de sua oblação e de suas libações. No último dia, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos, as oblações e libações correspondentes, realizadas de acordo com as prescrições, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar
o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e de sua libação. No 8º dia proclamareis vossa Assembleia Santa. Nesse dia não fareis qualquer obra ou trabalho servil. Oferecereis o sacrifício de um holocausto que será completamente queimado, que produza um aroma agradável ao Senhor. Um touro novo, um cordeiro e um carneiro. Um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes feitas conforme o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. Portanto, isso é o que oferecereis a Yahvé nas vossas solenidades, além das vossas oferendas por causa dos votos que fizestes, das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações, e dos vossos sacrifícios de paz e comunhão. Assim Moisés transmitiu aos israelitas tudo o que Yahvé lhe havia ordenado. Capítulo 30, nosso último capítulo de hoje. Capítulo 30. Falou então Moisés ao chefe dos clãs das tribos de Israel: Eis que Yahvé ordena: se uma pessoa fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Se uma mulher fizer um voto a Yahvé ou obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa do seu pai, e se este, tomando conhecimento do voto ou compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será válido. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não a deixou cumprir o que prometeu. Se a moça se casar depois de se comprometer a um voto ou depois de seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesmo, e seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e necessário lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Contudo, se no dia em que ficar sabendo desse fato, seu marido lhe fizer oposição, proibindo-a de cumprir o prometido, então o voto é declarado nulo e ela precisará cumprir o compromisso firmado ou a promessa precipitada. O Senhor a perdoará. Qualquer voto ou palavra empenhada por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido e exigido será seu cumprimento diante de Deus. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar sua palavra por juramento a um compromisso, e se seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir o cumprimento da promessa firmada, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será seu total cumprimento. Contudo, se o marido os anular, assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas que saíram dos seus lábios manterá sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos, e o Senhor a livrará. Portanto, o marido poderá confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigue sua mulher a jejuar ou humilhar-se. Entretanto, se o marido não a orientar a respeito desse compromisso, assumido por ela até o dia seguinte após haver tomado conhecimento do fato, com esse gesto confirma a necessidade de que ela pague todos os seus votos e promessas pelos quais empenhou sua palavra. Assim o marido os
confirma mediante o silêncio, por nada lhe ter dito, quando soube do ocorrido. Se, contudo, o marido os anular, algum tempo depois de ouvi-lo, ele sofrerá todas as consequências que seriam devidas por parte de sua mulher. São esses os estatutos e ordenanças que Yahvé ordenou a Moisés a respeito do relacionamento entre um marido e sua esposa, e entre um pai e sua filha moça, que ainda vive sob a responsabilidade da casa paterna. Glória a Deus. Então, a gente chega aqui na parte desses ordenanças e estatutos aí relacionados às promessas e votos, e concluímos então a leitura de hoje, capítulo de número 30 de Números, nosso 19º dia do cronograma. Seguimos aí e continuaremos então. Agora a próxima será o encerramento do livro de Números, capítulo 31 ou 36, é o nosso 20º dia de leitura, e a gente volta então para mais uma leitura amanhã, tá bom? Deus abençoe, fique com Jesus e a paz do Senhor.